O Agricultura BR começa trazendo em destaque as informações dos relatórios apresentados pelo Departamento de Agricultura norte-americano nesta última segunda-feira. Nesta última segunda-feira, os Estados Unidos mostraram que os embarques até o dia 20 de outubro, a semana encerrada em 20 de outubro, contou com 2.888.829 toneladas de soja embarcadas, bem acima dos 2 milhões ali, que era o teto que o mercado aguardava, mostrando que a operação, a cadeia produtiva, achou uma forma de conseguir driblar o cenário do rio Mississippi. Provavelmente esses embarques ocorreram, chegaram aos portos graças às linhas férreas. É uma das explicações para isso. Outra questão também que foi mostrada nessa segunda-feira foi que até domingo a colheita estava um pouco mais acelerada do que o mercado aguardava. E sobre estes temas e também como que influencia os negócios com soja que começou a semana de uma forma bastante impactada por questões extra cadeia produtiva, extra os negócios com soja, muito por conta do mercado financeiro, começou em queda, hoje dava uma respirada e é por isso que nós vamos trazer agora ao vivo o Enio Fernandes, ele que participa do programa conosco ao vivo aqui no Agricultura BR. Enio, obrigado pela sua participação aqui no canal do Boi, no Agricultura BR. Temos uma semana que começou conturbada e vejo, pelo menos temos uma percepção que veio de cenários que também são muito fora da questão dos negócios com a própria soja. Como é que você avalia este momento que nós temos, hoje um pouco mais de recuperação, mas principalmente em relação aos dados? Os Estados Unidos parecem que conseguiram dar um jeito na questão logística interna. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é sempre um prazer estar aqui no Agricultura BR, trocando ideia com vocês. Bom, a questão do rio Mississippi, o que ele pesa bastante é no custo, As barcaças vão com menores volumes, as barcaças precisam de operações mais delicadas para fazer o translado, mas o translado acontece, o custo aumenta. Isso está fazendo com que os prêmios nos portos americanos para o interior tenham um diferencial muito alto. Prêmios nos portos altos são preços mais elevados da soja e a China vai buscar essa soja aonde ela tiver soja. E nós temos um pouco ainda de soja no Brasil para ser exportada. Você tem a soja americana que também vai ser comercializada com custo maior ou menor. E a China está com um certo problema porque os estoques de farelo e os estoques de óleo da China estão abaixo dos níveis desejados. Então, nesses próximos dias, nós vamos ver uma intensificação dessa comercialização da soja. Outro ponto interessante também é que, independente se a safra é um pouco maior ou um pouco menor, quando você entra com a safra no mercado, com o peso da safra no mercado, ela pressiona as cotações. Os americanos já colheram 80% da soja, semana que vem vão estar mais de 92%, 95% colhido. Isso tira um pouco essa pressão, tira um pouco a pressão da entrada da safra, que a safra já terminando. Então, nós podemos ter altas na soja nos próximos dias. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é não ser muito iludido com essas altas. Toda vez que nós vemos Chicago um pouco acima de 14 bushels points, você tem uma força vendedora, Ou seja, 14,50, devemos encontrar lá na frente uma força vendedora dos produtores tentando colocar recursos nos seus bolsos. Enio, e aí em torno também de uma questão relacionada à demanda chinesa, você colocou muito bem, pontua muito bem essa necessidade da China. A China, muito provavelmente por conta dos atrasos nas entregas, eu chamo de atraso e não necessariamente uma não entrega. Essa soja em algum momento que já deveria ter se embarcado para a China, em algum momento ela vai chegar na China. A China passa por um momento de utilizar os seus estoques e tem atuado, aparentemente, para não deixar ter baixas muito determinantes nesses estoques de passagem chineses. Como é que você avalia essa questão da China trabalhar pelo seu estoque, no momento buscar aí recompor essa utilização que ela tem feito no seu território? Bom, vamos voltar um pouquinho para a gente entender o que está acontecendo, Nós tivemos preços da soja extremamente elevados, $16 por bushel, $15 por bushel, $17 por bushel. E isso, naturalmente, você dá uma contração na demanda. O comprador, independente aonde ele esteja, ele tende a comprar o mínimo necessário quando os preços estão extremamente altos.
Qual que era a esperança da China? Era chegar com o peso da safra norte-americana ao mercado, uma grande safra, e essa grande safra favoreceria quedas mais intensas nas cotações. O que não ficou combinado com os russos, né, para fazer o Garrincha, é que as produtividades médias americanas foram menores do que o mercado esperava. Sendo essas produtividades menores, os estoques tanto de soja quanto de milho são frágeis. E agora, na época da colheita, eu tenho esse problema da logística no Rio Messier. Essa realidade traz uma certa insegurança para quem precisa do grão. O chinês, ele precisa desse grão físico. E aí ele está vendo esse problema nos Estados Unidos e começando a enxergar a safra sul-americana. Conforme a safra sul-americana for desenvolvendo com mais normalidade, sem percalços, os chineses vão comprar o volume necessário, paulatinamente, para não ficarem extremamente fragilizados. Caso a gente tenha qualquer problema ou sinalização de problema na safra sul-americana, nós vamos ver os chineses mais ativos na ponta de compra. Por quê? Porque os estoques deles estão baixos e os estoques americanos também estão baixos. Eles não têm tanta esperança de comprar soja muito mais barata, a não ser a soja que vai ser originada na América do Sul e principalmente no Brasil. Essa soja que chega ao mercado já em janeiro, começo de fevereiro, nós já devemos ter soja, né? E essa soja é que pode pressionar as cotações em Chicago. Mas até lá, o chinês vai ficar comprando o volume necessário para recompor os estoques dele e não ficar completamente à mercê da safra sul-americana. Nós vamos ter um jogo aí de gato e rato, mas, de novo, toda vez que a gente assiste as cotações de Chicago superarem 14,20, 14,30, aproximadamente 14 bushels points, nós temos uma força de venda porque os produtores de outras regiões do mundo precisam travar seu custo, precisam proteger sua margem. Qualquer sinalização de dificuldade na safra da América do Sul, esses patamares de resistência vão ser rompidos. Aí se busca 15, 14,70, vai depender como vai andar a nossa safra aqui no Hemisfério Sul. E lembro que nós estamos no terceiro ano de laninha seguido, né? Podemos ter uma safra, mas existem sim riscos sobre a mesa. Enio, a gente sempre fala a respeito da comercialização do ponto de vista de quem vende, no caso de quem está vendendo a soja. Pensando no comprador na China, que já viu essa soja a 16 dólares, a 17 dólares o bushel, e agora tem travado negócios quando ela está em 14 dólares o bushel, às vezes um pouco mais baixo que isso, aí sobe um pouquinho, ela ainda continua comprando, sobe um pouco mais, ela para. Pensando que aqui na América do Sul nós teremos uma safra perfeita, aí sim devemos ter uma soja em alguns meses abaixo de 14 dólares o bushel. Mas qualquer problema poderia devolver essa soja para patamares mais altos, 15, 16 dólares, talvez, dependendo do problema, 17 dólares o bushel. Neste momento, é um bom negócio para a China seguir comprando a 14 dólares o bushel? É essa a linha de pensamento? Boa sua pergunta, né? Muito boa sua pergunta. Ela teve planos lá atrás de comprar soja mais barata nesse exato momento, acreditando na recomposição dos estoques, acreditando num problema financeiro mundial que contrairia a demanda por, né? E ela teve uma decepção, primeiro, porque essa produtividade americana foi menor do que se esperava em julho. Lembra que a gente está entregando uma safra nos Estados Unidos de 171 milhões de toneladas e se projetava 121, 122. Os estoques que se projetavam 7, 8, alguns falavam até 9 milhões, nós estamos falando de 5,5 milhões de toneladas, 5,4 milhões. Esse primeiro plano não deu certo. Qual que é o segundo plano? A questão da economia. A economia vai se contrair, nós vamos ter uma possibilidade de recessão em alguns países do mundo. Isso pode diminuir a demanda por alimento. Aqui eu tenho um ponto. Quando a gente analisa dados, os dados nos mostram que a demanda por alimento é que é menos afetada em recessão, não que ela seja completamente isenta, não é isso que eu estou falando, mas ela é mais resiliente a isso. E no final do dia, nós temos que pensar claramente o seguinte, os americanos estão entregando a safra. Já em janeiro, fevereiro, eles vão voltar a analisar o seu plantio. Dezembro para diante, eles começam a analisar o seu plantio.
A depender dos custos de produção, esses preços da soja não podem ceder muito. Porque se cederem muito, eu vou perder espaço. De novo, anota o que eu estou falando, nós vamos ter uma discussão profunda sobre área plantada nos Estados Unidos, novamente entre soja e milho, como tivemos esse ano. Só que eu acho que a intensidade agora pode ser até maior dessa discussão, porque ambos os estoques estão frágeis. Pondo tudo isso em resumo, eu, como um estrategista, se eu fosse um demandador físico da soja, como estrategista, eu compraria sim. Logicamente, tentaria ter um planejamento de estoque meu até a entrada da safra brasileira, não até janeiro, porque janeiro você pode ter uma disputa com o mercado interno mais intensa. Mais de fevereiro em diante, se aproximando a março, eu estaria mais tranquilo sobre a facilidade de acessar esse grão, de ter acesso ao grão originado da América do Sul, principalmente do Brasil. Mas no atual momento, compras a partir de $14 ou abaixo de $14 são interessantes. E Chicago está mostrando isso. Toda vez que nós vemos Chicago romper 14 bushels points, se aproximar de 13,50 bushels points, nós temos uma força de compra. Quando ele rompe 14 bushels point e se caminha para 14,20, 14,30, você tem uma ponta de venda mais atuante. O mercado está mostrando e comunga com o que você nos afirmou. Para encerrar, Enio, e esse posicionamento foi bem interessante, pensando agora no produtor de soja sul-americano, que está com a sua, no caso do Brasil, está com a sua lavoura no campo, né? Ele está com a sua soja no campo, está sendo desenvolvida. O paraguaio também está mais ou menos dentro do mesmo ritmo. Nós temos aí o Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, e a Argentina, que ainda vai começar essa semeadura. Pensando nas travas, nos negócios que esses produtores podem fazer, o que seria um cenário interessante para se proteger dos custos que foram altos dessa lavoura, né, dessa campanha 2022-2023 e se proteger também de uma eventual situação de grande safra e, com isso, preços menores também, apesar de ganharem escala, porque a produção automaticamente seria maior. Bom, muito bom o seu ponto. A melhor gestão que você tem é não querer vender no melhor preço possível do mercado. Vários mercados já mostraram isso para nós, né? Algodão mostrou isso para a gente, o mercado da proteína animal mostrou isso para a gente, né? Eu preciso controlar, gerir, acertar, proteger a minha margem. E isso é possível você fazer. Se você vende em dólar, descubra o seu custo específico da sua área. Qual é o seu custo em dólar da sua atividade? Isso, se você opera no Mato Grosso, grandes produtores, médios produtores do Mato Grosso, pensam muito nessa questão do dólar. Aí é fácil, você tem um custo com a sua produtividade média dos últimos 5 anos, você sabe qual é o seu preço médio, aonde você tem margem na atividade. Cotações que nós estamos discutindo perto de 14,50 ou um pouco acima de 14,50, mesmo acima de 14, trazem margem, na grande maioria dos casos, em produtores que têm uma boa produtividade. Quando eu falo em real, aí eu tenho que tomar um certo cuidado, porque eu tenho que interpretar as cotações de Chicago, que a gente acabou de abordar, mais o comportamento da moeda norte-americana, ou seja, mais complexo. Se é mais complexo, eu tenho que andar com maior cuidado, ou seja, eu preciso ter meu custo em reais, com a minha produtividade média em reais, para saber de onde starta a minha margem positiva e acompanhar esse mercado. Ralis, altas fortes na moeda norte-americana ou altas fortes na cotação de Chicago, podem trazer oportunidades. E elas estão trazendo, a depender de onde você está produzindo, a depender da sua produtividade média. Por que eu falo a depender? Tem muitos produtores que estão abrindo área agora em regiões que eram pasto degradados. As produtividades médias desses produtores, teoricamente, vão ser menores, mesmo a adoção de tecnologia serão menores. E os seus custos de produção serão maiores. Diferentemente de outros produtores que já estão em áreas consolidadas há vários anos. Ele tem produtividade maior, custos menores. Então, cada produtor tem que achar seu custo e ir travando essas margens. Eu não sei quem vai ficar nesse mercado nos próximos 10 anos, mas eu sei, se você vender todo ano com margem, você cresce com robustez. E o mercado sempre dá oportunidade para quem está capitalizado. A gente tem que proteger o caixa e proteger a margem.